E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tecer alguns comentários a respeito da desgraça do Rio de Janeiro. É isso mesmo. E a gente nem sabe muito por onde começar. Na verdade, o Rio de Janeiro é antigo, quase tão antigo quanto o Brasil. É muito antigo. E a corrupção e os problemas vêm de longa data. Aqui se concentraram os chupa-sangue de Portugal. Aqui se praticou muito severamente a escravidão. O Rio de Janeiro foi onde se mamava no governo federal, porque foi Distrito Federal, enquanto Niterói era aqui a capital do antigo estado do Rio, porque a cidade do Rio era o Distrito Federal. E concentrou muita gente passiva, gente que não produzia, não trabalhava, mas que se pendurava nos cargos governamentais. Mas ainda naquela época do Brasil pequeno, o Brasil era tão pequeno que quando comprou um porta-aviões de segunda mão, um porta-aviões velho, que não serviu mais para nada, que depois foi afundado, quando comprou um porta-aviões, aquilo foi um feito notável, aquilo gerou até música de carnaval, foi algo colossal poder comprar um porta-aviões velho de segunda mão que o país não tinha condições nem de manter. Alguém disse que se o porta-aviões atirasse de uma vez, os aviões voassem, os canhões atirassem, o país inteiro não tinha condições financeiras para manter o porta-aviões atirando. Alguém dizia isso na época. Ou seja, o Brasil era muito pequeno. Mesmo com a corrupção, tudo era muito limitado, não tinha muito dinheiro para se corromperem, mas a corrupção sempre houve. E isto cresceu. O Rio de Janeiro se tornou um lugar de maior concentração de funcionários públicos e funcionários militares. Foi realmente uma época áurea do Rio de Janeiro. Depois, com a ideia da mudança da capital para Brasília, começou a definhar o Rio de Janeiro. Começou o esvaziamento. Isso foi analisado, estudado por muito tempo. Houve, na época do regime militar, o regime militar foi que trouxe maior desenvolvimento para o país e depois nunca mais o país se desenvolveu com grandes obras, com feitos notáveis. Nada disso nunca mais aconteceu depois do regime militar. Nessa época, desenvolveu-se a Petrobras, que acabou sendo a mola propulsora de todo o desenvolvimento do Rio de Janeiro, que passou uma época áurea com a descoberta do petróleo na bacia de Campos, que passou a ser a reserva maior e a maior produção de petróleo do país. Essa mesma Petrobras que se tornou grande acabou nos últimos anos a ser a mola propulsora de toda a corrupção no país, no regime do PT. A corrupção foi muito grande na Petrobras. Hoje ela é uma empresa economicamente falida. Ela não vai à falência porque é do governo e, enfim, tem mecanismos vários de se proteger. No entanto, o petróleo está com preço baixo, inviabilizando a exploração de muitos campos de petróleo. E isto também trouxe um esvaziamento muito grande, porque o Rio de Janeiro teve um monte de canteiros de obras para a Petrobras, um monte de estaleiros fabricando e renovando, restaurando, consertando e fabricando equipamentos para navios, para as plataformas da Petrobras. O Rio de Janeiro, nessa fase, esteve bem economicamente falando. Houve como que uma recuperação daquela época em que era capital. Mas essa época passou, a corrupção
declarada, reconhecida da Petrobras, fez com que houvesse um esvaziamento maior ainda do Rio de Janeiro. Junto com isto, a índole do povo carioca, o carioca tem uma índole muito interessante. Com facilidade, vota em candidatos populistas. E estes candidatos populistas, isso teve uma época marcante quando o Brizola derrubou aqueles outros. Antes, o Chagas Freitas levantou o império, mas morreu com facilidade quando o Brizola foi eleito. O Brizola fez filhos até hoje, Marcelo Alencar e Garotinho e uma série de outros. Esse esquema populista se generalizou no Rio de Janeiro. A corrupção aumentou vertiginosamente nesse esquema populista. Hoje, Garotinho, Rosinha, que se diziam evangélicos, não sei, acredito que ainda se dizem evangélicos, mas que não fugiram da corrupção, eles estão presos. Mas outros também, nesse esquema, Sérgio Cabral também é oriundo desse esquema brizolista, populista, e Sérgio Cabral acabou se tornando líder de uma quadrilha que terminou de afundar economicamente o Rio de Janeiro. E junto com eles estavam Eduardo Cunha, que hoje está preso, Moreira Franco, que ainda está mandando no governo hoje, mas que de uma hora para outra pode ir para a cadeia também, fazia parte do esquema. E esses outros que estão presos agora, Paulo Melo, Jorge Pisciani e Edson Albertassi, que se diz evangélico, da região de Volta Redonda e Barra Mansa, dono de emissora de rádio evangélica. Esses que foram presos agora não são a totalidade, ainda tem mais gente que fez parte desse esquema que lesou o Rio de Janeiro. A denúncia ainda não chegou ao judiciário. Quantos desembargadores foram nomeados por essa gente que hoje está presa? Quantos desembargadores? O Tribunal de Contas do Estado, de 7 membros, de uma vez foram presos 5. Por tanta corrupção, eles que deveriam aprovar as contas, eles vieram fazer parte da quadrilha também que lesou, afundou o Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro é irrecuperável economicamente, ou seja, não há nenhuma possibilidade no horizonte de recuperação econômica. O próximo ano, que está trazendo aí um orçamento já altamente deficitário, nesse orçamento, prevê-se faturar, arrecadar com impostos e taxas e tudo mais 62 bilhões. E vai se gastar 72 bilhões. Não conseguiram diminuir os gastos, ou seja, em princípio, um Estado que já está totalmente endividado, sem condições de pagar seus aposentados, está mendigando um dinheiro a cada mês, está desesperadamente esperando um empréstimo aí de 2 bilhões e 900 milhões para botar em dia o salário, mas que já vão ficar atrasados logo a seguir com o 13º deste ano, que já está chegando ao final. Ou seja, esse buraco que já é enorme vai aumentar para o ano que vem em 10 bilhões, 1/6, 1/7. É muita coisa, cerca de 14, 15% de déficit, e não tem de onde tirar esse dinheiro para o próximo ano. Ou seja, os hospitais vão ficar à míngua, a polícia sem recursos, a polícia não vai poder contratar mais gente, e os hospitais não vão ter condições de atender as pessoas, os salários vão continuar atrasados e atrasando, e, em consequência, a criminalidade vai continuar assustadoramente, desesperadamente ativa. A bandidagem vai ficar cada vez mais ativa.
Tudo isso faz parte do cumprimento das profecias que o Senhor nos deu. E ele tem falado que o Rio de Janeiro vai piorar mais ainda. A ira de Deus tem, assim, uma concentração no Rio de Janeiro que representa o Brasil nesse aspecto de acomodação. O Rio de Janeiro representa o Brasil nesse aspecto de corrupção, de formação de quadrilha de políticos, de populismo, de voto populista. Ou seja, a população inteira está sofrendo e vai sofrer. Mas acontece que ainda existem aqueles protegidos, ou seja, de altos cargos ainda vitalícios no judiciário, aqueles que ainda estão aquinhoados com grandes salários, que a crise não os atingiu ainda, mas de alguma forma vai atingi-los. Se os assaltos nas ruas, assaltos a residências e assaltos por hackers, essas coisas todas ainda não atingiram, isso vai atingir essa gente. O Rio de Janeiro está debaixo da ira, piorando. As revelações de Deus dão conta de que a situação vai piorar ainda bastante. Muito morticínio, principalmente na periferia, o que de certa forma já está acontecendo. Vai haver um agravamento da situação com o desequilíbrio das facções criminosas. O grande desejo das autoridades, que não pode ser revelado, é que as facções se acomodem, cada uma domine uma comunidade e elas fiquem quietas. Mas não é isso que está acontecendo e não é isso que vai acontecer. Umas, por ganância, vão querer tomar a comunidade das outras, e isto está gerando uma guerra que vai recrudescer, vai aumentar. Cada vez menos a polícia vai poder fazer alguma coisa, cada vez mais em dificuldades a polícia com recursos de carros, de munição, de salários. Cada vez a polícia vai poder fazer menos e nós esperamos então um recrudescimento, um aumento muito grande da violência no Rio de Janeiro. Bom, toda essa desgraça que recai sobre o Rio de Janeiro tem uma origem. Essa história que eu contei lá de trás, desde o descobrimento, o desenvolvimento da cidade, os pecados do Rio de Janeiro estão se acumulando contra Deus. Mas o Rio de Janeiro foi, não sei se pode ser dito que já foi, a capital evangélica do Brasil também. O evangelho se concentrou no Rio de Janeiro, as principais emissoras de televisão, de rádio, as principais denominações, mas hoje essa glória já está passando, porque os evangélicos do Rio de Janeiro, através de seus representantes políticos, se mancomunaram com a corrupção e a ira de Deus vem por causa dos evangélicos. Eu vou repetir esse princípio bíblico. A ira de Deus não se abate sobre uma cidade pela quantidade de pecados que ela pratica, mas a ira de Deus vem sobre uma cidade pela falta de intercessores, pela falta de justos na brecha. Isto é o princípio bíblico que a gente vê acontecer em Sodoma e Gomorra, que a gente vê em Jerusalém, a gente vê fartamente explanado na Bíblia. E eu vou repetir, a ira de Deus poderia vir sobre qualquer cidade do Brasil, do mundo, porque os pecados são grandes em todos os lugares. Mas por que ela vem concentrada sobre o Rio de Janeiro? A ira de Deus não vem sobre um país, sobre uma cidade, por causa da quantidade de pecados que essa cidade pratica. Mas a ira de Deus vem pela falta do sal, sal insípido. O Rio de Janeiro não tem falta de sal, tem crente demais. Até governadores já foram crentes. Mas o problema é que o sal é insípido, não melhora em nada a honestidade, a honra, a dignidade, o trabalho. O sal no Rio de Janeiro não melhora em nada a vida da cidade. O sal insípido significa a falta de intercessores. O povo de Deus no foco errado. O povo de Deus
com atitudes erradas, o povo de Deus longe da presença de Deus, longe da oração, da intercessão. Já era hora, pela situação do Rio de Janeiro, de os evangélicos estarem unidos, encherem o Maracanã praticamente todo dia para orar, para clamar misericórdia, para confessar os pecados. Segundo o que Deus falou em Joel, está muito clara a mensagem de Deus. Líderes, os principais sacerdotes, chorem no altar, se humilhem, jejuem, comecem a se arrepender dos pecados que essa cidade tem cometido. Nada disso está acontecendo ainda. O povo evangélico ainda não começou a chorar, porque são os verdadeiros culpados pela situação do Rio de Janeiro. Como sal insípido, pessoas que não exerceram o sacerdócio, crentes que se locupletaram com as coisas do mundo, mas não salgaram a cidade. Hoje é uma cidade sem sal, é uma cidade sem a graça, desgraçada, uma cidade contaminada pelo pecado e o sal insípido. O povo de Deus não está clamando, não está chorando, não está salgando a cidade. Então, o Rio de Janeiro vai ser símbolo dessa ira de Deus sobre o Brasil. Não é só o Rio de Janeiro, não, mas o Rio de Janeiro é o símbolo dessa ira de Deus, porque Deus escolheu o Rio de Janeiro e tem nos revelado que a ira dele estará concentrada no Rio de Janeiro, para que o seu povo se humilhe, chore, ore, busque o Senhor, se converta de seus pecados, e então Deus vai ter misericórdia e vai começar a salvar a cidade e o país. Até lá, muito líder evangélico vai ter que chorar, vai ter que sofrer para se humilhar. Por enquanto, isto não está acontecendo ainda.